que eu tenho é para vocês, tá? A palavra que eu tenho hoje é filhos com maturidade. Então quer dizer, para todos nós, tá? Para mim inclusive, tá? Eu queria fazer uma pergunta, mas eu tenho um problema, porque aqueles que estão caminhando comigo já sabem a resposta. Então eu vou pedir para aqueles que sabem a resposta ficarem aí um pouco calmos, não se manifestarem aí da pergunta que eu vou fazer, tá? Mas normalmente eu gosto de perguntar para as pessoas, né? Por que os pais erram na paternidade? Eu gosto de perguntar, por que os pais erram na paternidade? Qual que é o maior erro dos pais na paternidade? E eu vou dar uma resposta aqui, tá? Sabe por que os pais erram na paternidade? É porque os pais querem filhos obedientes. Os pais erram na paternidade porque eles querem ter filhos obedientes. Mas por que, Rui? Por que os pais erram? Não é o desejo de todos os pais que os filhos sejam obedientes? Sim ou não? Sim. Não é o desejo? Mas por que é que os pais erram quando os pais desejam filhos obedientes? E eu vou dar a resposta, tá? É porque quando os pais querem ter filhos obedientes, eles limitam a sua paternidade. O que nós temos que buscar como pais? É ensinar os nossos filhos a serem sábios, a tomarem decisões corretas. Isso é paternidade. É ensinar os nossos filhos a tomarem decisões corretas. Quando nós queremos que os nossos filhos sejam somente obedientes, nós limitamos a paternidade. Quando nós trabalhamos para que os nossos filhos possam tomar decisões sábias, decisões corretas, decisões certas, nós expandimos a paternidade. Quando os filhos tomam decisões corretas, eles não vão obedecer? Sim? Sim, é isso mesmo, tá? Quando nós ensinamos nossos filhos a tomarem decisões corretas, decisões sábias, eles se tornarão obedientes. E como que nós fazemos isso? É fácil, né? O Rui está falando aqui, né? Vamos ensinar os nossos filhos a serem sábios, vamos ensinar os nossos filhos a tomarem decisões corretas. E como que nós fazemos isso? Eu vou começar um pouquinho antes, eu vou citar alguns exemplos de coisas que às vezes nós fazemos e nós não percebemos que estamos ensinando de forma incorreta. Vou dar um exemplo. Tem mães, né? Eu vi que levantaram as mãos, então tem mães aqui, pais, né? Quando o casal, vou pegar ali o casal que está esperando o bebê ali, quando a criança nasce, os pais se alegram com a criança. E a criança, quando ela está no colo, você tem um controle dela, né? Ela está sob controle. Por quê? Porque ela não consegue andar, ela depende de tudo dos pais. Ela não consegue andar, não consegue se movimentar. Mas quando a criança começa a andar, pelo menos eu tenho reparado em algumas casas, tá? Já vi alguns, né? Quando a criança começa a andar, o que as mães fazem dentro de casa? Antes da criança chegar, ela tem os enfeitezinhos, os vasinhos, porta-retrato. A criança chega e começa a andar, as mães pegam tudo que tem e colocam dentro dos armários. É isso, não é? Mas, né, eu sou mais velho, né, então na minha época não tinha, né? Os pais chegavam e colocavam cordinha nos armários para as crianças não abrirem as portas, né? Agora a gente vai lá na Casa China, compra o prontinho lá e coloca o fecho. A criança não abre a porta. O que nós estamos fazendo com a criança quando a gente faz estas coisas? Nós estamos dando a ela uma liberdade. Liberdade do quê? Por que, Rui? Por que eu estou dando a liberdade quando tiro as coisas para ela não quebrar, quando fecho as portas para ela não mexer? O que eu estou fazendo? Eu estou dando liberdade. Liberdade do quê? Do que ela quiser fazer. Por quê? Porque aí eu não tenho que me preocupar com a criança. Tudo que ela mexer, ela pode mexer, não pode?
Eu já tirei tudo que podia quebrar, já fechei as portas. Então a criança tem liberdade de fazer o que ela quer. Deixa eu pensar, guarde isso aqui, guarde essa questão, tá? A criança pode fazer o que ela quer. Por quê? Porque eu bloqueei tudo. Então ela passa a ter essa liberdade. Vou pegar um outro exemplo aqui. Às vezes eu vejo os pais fazendo o seguinte. Me perdoem, eu vou pedir perdão já antes, tá? Porque pode ser que alguém jogue alguma coisa aqui para mim, tá? A criança aprendeu a andar, glória a Deus. Ela corre de um lado para o outro. O pai traz aqui na igreja, ou qualquer lugar. Eu vou pegar aqui porque aqui eu vejo, tá? Não que não veja em outros lugares, mas aqui eu vejo. A criança, o pai chega e solta a criança. A criança corre para todo lado, vai para lá, vai para a escada, anda para cá, sobe aqui em cima, e o pai atrás dela, né? Olhando, vendo. A criança está indo lá, aí o pai vai lá, corre e segura a mão da criança, daqui a pouco solta a criança. Essa criança aprendeu uma coisa: ela tem liberdade de fazer o que ela quiser, ir para onde ela quiser. Vou perguntar o seguinte: qual é? Conhecimento? Qual é a capacidade? Qual é a sabedoria e o entendimento que essa criança tem no lugar que ela tem que ir ou no que ela pode mexer? Nós demos à criança uma liberdade de andar pela casa em qualquer lugar, tentar abrir todas as portas estão fechadas, andar correndo por aí, tá? Sem ter uma direção. Ela tem uma liberdade. E ela tem uma liberdade que ela ainda não sabe administrar. Vou mais além, tá? Eu sei que os pais nunca fizeram isso. Eu sempre comento que quando eu vou num restaurante por quilo, eu fico olhando os pais com algumas atitudes. Vocês viram que no restaurante, pelo menos eu vou em restaurante de quilo, já fui algumas vezes, tá? O buffet tem essa altura? Qual a altura de uma criança de 3, 4 anos? É isso aqui, não é? Tá? O que os pais fazem quando chegam nesse buffet? Eles pegam a criança, educadamente, levantam ela e perguntam para ela: filho, o que você quer comer? Sei que ninguém fez isso. Ou se fizerem, eu tenho que tomar cuidado aqui, tá? O que eu estou dando à criança nesse momento? Eu estou dando a liberdade de escolher o que ela quer comer. De volta, eu vou perguntar o seguinte: qual é, de novo, conhecimento? Qual a capacidade? Qual a experiência da criança em decidir qual é o melhor alimento? Com 4, 5 anos, o que ela estudou? O que ela sabe sobre alimentação? O que ela vai pedir? Batata frita, não é? Algo diferente? Tem mais alguma coisa? Doce, né, também, não posso esquecer disso. Salada, nem pensar. Não vou entrar num outro assunto aqui que é mais grave. Esse aqui eu vou deixar para citar num outro momento, que ainda tem os pais que subornam, né? Oferece outra coisa, né? Se ela comer tudo, vai ganhar um sorvete no final. Isso é terrível, mas isso aqui deixa para um outro momento, tá? Eu entendo que não é o ideal, tá? Sabe o que nós fazemos quando nós damos à criança essa liberdade de escolha? Nós criamos uma coisa terrível. Nós criamos uma criança sábia aos seus próprios olhos. Porque se nós tentarmos tirar essa liberdade que ela tem, de andar para qualquer lugar, de mexer o que quiser, ela não vai gostar. Por quê? Porque ela já tem essa liberdade, ela já conquistou. Aquilo é dela.
A criança que escolhe o que quer comer, quando ela cresce um pouco, os pais falam assim: filho, você tem que comer essa saladinha, você tem que comer. Aí a criança fala assim: não quero. Eu já decido, eu já sei decidir. Vocês me ensinaram que eu podia escolher. Não é assim? Só que ela não sabe se expressar desta forma. Mas você já deu a liberdade para escolher. Como que você vai tirar isso dela? Os pais são os governadores morais dos filhos. E são os pais que devem ensinar o que a criança pode, o que a criança não pode. E quanto menor, eu diria que a liberdade é restrita, quer dizer, ele tem menos liberdade, e quando a criança vai crescendo, ela vai adquirindo mais liberdade. Mas não é essa palavra que eu quero trazer hoje. Aqui é só como uma introdução. Por quê? Porque eu quero usar o que eu falei aqui para algo que é para nós, filhos de Deus. Filhos de Deus. É aqui que eu quero começar a palavra. Se vocês quiserem ouvir mais sobre esse assunto, retiro. Nós vamos estar lá falando sobre família. Eu quero trazer mais algumas coisas que possam somar na vida de pais, para aqueles que já são pais, para aqueles que ainda não são pais, coisas que nós possamos estar aprendendo. Eu queria começar aqui e queria ler um texto. João, capítulo 1, versículo 12. É um texto que sempre me traz pensamentos sobre ele. Ele diz assim: mas a todos os que o receberam, aqueles que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para quem está anotando essa palavra, tá? Essa palavra aqui que eu vou estar dando é filhos com maturidade. Então, vou estar falando um pouquinho sobre nós, filhos. Tá? Por que essa palavra me traz coisas para pensar? Né? Ele diz assim, né? Mas a todos os que o receberam, aqueles que creram em seu nome. Nome de quem? Cristo Jesus. O que ele fez? Ele deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. Tem uma outra versão que diz assim: deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Por que João escreveu dessa forma? Vamos pensar junto. Por que João escreveu dessa forma? Vamos ver alguns outros versículos. Queria pegar João 3,16, texto extremamente conhecido por todos. Tá? Se nós não soubermos de cor, tá? Temos que lê-lo de novo. Tá? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que promessa! Tá? E aqui não fala o direito, nem fala do poder. Tá? Romanos 10:9 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E por que João escreveu daquela forma, dizendo que nós temos direito ou poder para nos tornarmos filhos? Vou pegar mais um texto aqui. 1 Coríntios 13:11. O capítulo de Coríntios 13 é um capítulo muito conhecido. Por quê? Porque ele fala do amor. Tá? Ele fala do amor, fala que se nós não tivermos amor, qualquer coisa que eu faça não tenha valor. Tá? E Paulo vem discorrendo ali
muito sobre o amor, vem falando sobre amor e tal, e de repente ele coloca no meio do texto, no versículo 11, ele diz assim, de repente ele coloca lá: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E depois ele volta a falar do amor. Depois ele volta a falar do amor. O que eu entendo? Paulo queria falar para homens maduros. O texto que ele estava citando ali é para homens maduros. Por isso que ele vem e coloca ali aquele texto. Por quê? Porque ele quer nos levar à maturidade quando ele colocou aquele texto de Coríntios. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor, nós nascemos novamente. Para quê? Para Cristo Jesus. Nós nascemos espiritualmente. Por quê? Porque nós já somos adultos. Quando que nós aceitamos Jesus? Quando nós temos a idade do entendimento. Não é quando nós nascemos, nós aceitamos a Cristo Jesus. Quando nós nascemos fisicamente, nós não temos conhecimento, capacidade, nós não temos entendimento, sabedoria para tomar qualquer tipo de decisão. Ou temos? Quando a criança nasce, tem capacidade de tomar uma decisão? Não. Nós aceitamos a Jesus quando nós fisicamente temos a capacidade de tomar decisões. E nós tomamos uma decisão muito séria. Aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E nascemos espiritualmente. Somos bebês espirituais. Paulo coloca esse texto no meio de Coríntios. Por quê? Porque ele estava dando um alerta ali. Nós não podemos ser bebês espirituais. Nós temos que crescer. Eu fico imaginando o seguinte: muitas vezes nós cristãos, nós somos como essas crianças com sabedoria própria. E aqui eu quero colocar algumas questões. Quando às vezes as pessoas vêm e perguntam: Rui, por que a gente tem o Velho Testamento e o Novo Testamento? Se nós fomos salvos, por que existe a lei? Nós não estamos no tempo da graça? Estamos sim, estamos no tempo da graça. Nós somos salvos pela graça. Mas por que tem a lei? Eu pego o exemplo das crianças. Quando a criança é pequena, eu posso dar liberdade para ela fazer qualquer coisa? Não posso, mas eu tenho que dar. Não posso dar liberdade para elas. Então, eu digo a ela o que ela pode fazer. Eu posso soltar a criança de 1 ano e meio, 2 anos, correndo para tudo que é lado? Se eu der essa liberdade para ela, para segurar ela, depois vai ser um caos. Eu vou colocar coisas que às vezes as pessoas ficam chocadas. Eu digo que não tem criança hiperativa. Eu digo que existe criança sem autocontrole. Criança ativa, toda criança é ativa, algumas mais, outras menos. Mas hiperativa, que é essa desculpa que os psicólogos usam, não existe. Existe sim criança sem autocontrole. Nós, adultos, nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. À medida que nós ouvimos a palavra de Deus, o que acontece? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos a parte da lei. O que é a parte da lei? Até que, vamos imaginar a criança, ela tenha conhecimento, capacidade, experiência, sabedoria para tomar a decisão, ela precisa de instruções. Pode fazer aquilo, pode fazer isso, pode fazer aquilo. A lei para nós, quando nós aceitamos Jesus Cristo, é para que nos dê a direção. Por quê?
Porque ainda nós não temos sabedoria, conhecimento e entendimento para que nós possamos tomar as decisões. Nós não temos conhecimento, sabedoria e experiência para tomar as decisões. Por isso que a palavra de Deus traz como ensino, traz como instrução a lei. Ela não é ruim, ela é necessária. Até quando? Até que nós tenhamos a capacidade de sermos dirigidos. Tá? Deixa eu avançar um pouquinho mais. Tá? Tem um texto que eu quero citar, que é um texto que me dá muito temor. Ele diz assim, é Provérbios 26:12. Ele diz assim: você conhece alguém que se julga sábio? A palavra diz assim, diz que há mais esperança para o insensato do que para ele. O que acontece com a criança que tem a liberdade de fazer as coisas sem ter a sabedoria? Ela se torna sábia aos seus próprios olhos. Eu queria comentar o seguinte, tá? Que muitas vezes nós cristãos, nós temos nos tornado sábios aos nossos próprios olhos. Por que isso acontece? À medida que nós temos um grande volume de informações, à medida que nós temos um grande volume de, vamos colocar ritos, ou o que a gente chama de religiosidade, tá? Aquilo que é visível de forma aparente. Quando a criança é pequena, ela, para poder crescer, o que nós damos para eles? Leite. Deus concedeu às mães esse dom maravilhoso de dar o alimento completo para as crianças, para os bebês. O que um bebê espiritual precisa? Qual que é o alimento do bebê espiritual? Palavra de Deus. Palavra de Deus. O que tem acontecido muito com a igreja de hoje? Eu tenho sido como aquele bebê pequeno que tem a liberdade de decidir o que eu quero. Não busco mais a palavra. Para que buscar a palavra de Deus? Porque se eu vou no culto, o pastor fala tudo o que eu preciso saber. Se eu ligo o rádio, ouço a palavra de Deus ali, alguém falando. Se eu vou para a internet, acesso um site, tem alguém ali ministrando a palavra de Deus. Para que eu preciso me esforçar? O que acontece com uma criança que deixa de se alimentar com aquele leite materno? Ou mesmo com mamadeira, o que acontece? Ela fica fraca. Nós, na nossa capacidade de tomar decisões também, se nós não ouvimos a palavra de Deus, nós não nos alimentamos. Como é que nós podemos tomar decisões corretas? Como é que a gente vai ser conduzido? Como que nós vamos aprender? Deixa eu continuar um pouquinho mais. Tá? Gálatas 4:1-2, ele diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Queria dizer uma coisa, tá? Eu sei que eu estou sendo duro com vocês, tá? Mas Deus tem um projeto para cada um de vocês. Ele tem um alvo. Na verdade, Ele já fez. Tá?
Nós fomos adotados por Deus quando aceitamos Ele como nosso Senhor. Ele nos deu poder para ser o quê? Filhos. Para quê? Para que nós sejamos herdeiros do quê? Vocês se tornaram filhos de Deus. Para ser herdeiros do quê? Do reino de Deus. E será que nós estamos sendo habilitados para reinarmos, para sermos os herdeiros do reino de Deus? Será que nós estamos sendo habilitados, treinados? Como que podemos ser preparados? Como é que podemos ser habilitados para o reino de Deus? É lendo a palavra. Por quê? Porque ela que é o nosso alimento. Mas tem um outro item. Quando Cristo subiu aos céus, Ele disse o seguinte: eu mando a vocês o Consolador. Ele mandou a nós o Espírito Santo. E o que tem acontecido com o Espírito Santo? Da mesma forma que os pais são os governadores morais dos filhos, Deus mandou o Espírito Santo para que Ele pudesse ser o nosso governador espiritual. O que tem acontecido com a igreja? O que tem acontecido muitas vezes conosco? Nós não aprendemos a ouvir o Espírito Santo. Quero pegar aqui um texto, tá? Efésios, versículo 4 a 11. Ele diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com quê? Com o fim de preparar os santos para quê? Para a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo, a igreja, seja edificada, para que nós sejamos edificados. E ele diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E ele continua assim: o propósito é que não sejamos mais como? Crianças, levados do quê? Pelas ondas, nem jogados de lá para cá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, nós, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E ele continua, de todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O que Deus deseja de nós? O que Deus deseja de nós? Deus deseja que nós alcancemos a maturidade. Para quê? Para que nós deixemos de ser como crianças. Para que deixemos de ser como crianças. E aqui me assusta. Por quê? Porque quando nós somos crianças, nós nos deixamos levar pela astúcia, pela esperteza dos homens que induzem ao erro. E eu vou colocar mais uma coisa aqui, tá? Paulo escreveu mais um item. É alcançar
a medida da plenitude de Cristo. Essa medida da estatura de Cristo é para alguns? É para todos. Deus quer que todos alcancem a medida da plenitude de Cristo. Quer perguntar? Quem acha que isso é possível? Eu creio que é possível. Eu creio que é possível. Paulo disse o seguinte. Ele diz: imitai a mim, que imito a Cristo. Imitai a mim, que imito a Cristo. Falei que para que nós possamos alcançar a maturidade, falei que nós temos que ter a palavra. Mas tem uma outra coisa que nós temos que fazer. É buscar o Espírito Santo. Por que nós temos dificuldade de sermos maduros? É porque nós não buscamos o Espírito Santo. Eu quero atingir essa maturidade de Cristo. Tá? Isso é para todos. Tá? O que acontece hoje conosco como igreja, como pessoas? Tá? Por que nós não buscamos o Espírito Santo? Deixa eu pegar agora a segunda parte. Por que nós não buscamos o Espírito Santo? Porque nós estamos cheios de nossas vontades, nossos desejos, nossos próprios projetos, nossas ambições, nossas coisas. O que nós vamos chegar na frente de Cristo e dizer: Cristo, olha, veja o que eu fiz com os meus projetos. Eu consegui 10 casas, 2 carros, eu me tornei um empresário famoso, eu fui um orador conhecido, as pessoas que me conheciam sabiam de coisas que fizeram diferença. As mães vão chegar lá: Jesus, olha, os meus 3 filhos, os meus 2 filhos, ou o meu único filho, olha, eu cuidei bem dele. É isso que é maturidade? Ou isso é coisa que o homem busca para si mesmo? O que tem acontecido conosco? Eu falo por mim. Nós temos nos enchido, sabe com o quê? Com a nossa sabedoria própria, com o nosso próprio conhecimento. Eu sou sábio aos meus próprios olhos. Eu preciso fazer isso e eu sei tomar uma decisão. Aquela lei eu conheço, aquele negócio eu sei. Eu sei tudo. Tá? Se não souber, sabe onde que eu vou buscar? No Google. Não é? Você precisa tomar uma decisão, onde que você vai buscar? Você precisa saber alguma coisa, onde você vai buscar? Na palavra? Ou orando, jejuando, buscando direção do Espírito Santo? Não, para quê? Eu tenho o Google, não preciso mais do Espírito Santo. Preciso fazer alguma coisa? Pastor Gabriel, eu preciso fazer isso, o que o pastor diz que eu tenho que fazer? Não é fácil. Deus não deseja muletas para nós. Deus deseja de nós filhos, e filhos com maturidade. E para alcançarmos essa maturidade, tem 2 formas. Buscando a palavra de Deus. A outra, buscando o Espírito Santo. E o que tem acontecido conosco? Eu não preciso do Espírito Santo, para quê? Eu sei tudo. Eu me tornei sábio aos meus próprios olhos. Eu não busco mais a direção do Espírito Santo. E quando eu busco, eu estou tão cheio tão ocupado com o meu tempo, com as minhas coisas, que ele não tem espaço para entrar no meu coração.
Quem buscou o Espírito Santo para tomar alguma decisão nesses últimos dias? Fui buscar auxílio para outra pessoa, fui falar com o pastor, fui falar com o meu contador, fui falar com o meu professor, fui falar com o meu consultor. Eu queria fazer um desafio, porque esse desafio é para mim também, de nós orarmos e buscarmos o Espírito Santo, de orarmos e buscarmos o Espírito Santo, de orarmos e buscarmos o Espírito Santo, primeiro, nos esvaziando de nós mesmos. Por quê? Porque se nós não nos esvaziarmos de nós mesmos, o Espírito Santo não tem como entrar nas nossas vidas. O Espírito Santo é gentil, o Espírito Santo é um cavalheiro. Ele só entra quando vocês o convidam. Ele só vai poder ficar lá se vocês abrirem espaço para Ele, se vocês tirarem a sua própria sabedoria, se vocês tirarem as suas próprias decisões e deixarem que o Espírito Santo ocupe espaço na vida de vocês. Ocupe espaço na vida de vocês.